a dimensão objetiva. Vamos repassar aqui. Então, o eixo é o eixo 4, valorização dos profissionais da educação, formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde. Né? Dentro desse eixo, são duas as dimensões. A dimensão objetiva, que compreende os seguintes aspectos: regime de trabalho, piso salarial profissional, carreira docente, concurso público, formação inicial e continuada, condições de trabalho e outros aspectos, e a dimensão subjetiva, que abarca o reconhecimento social e a dignidade profissional, que vai um pouco de encontro àquilo que foi dito na última fala, que é sobre essa coisa toda essa campanha contra os profissionais da educação, né, que foi implementada aí nos últimos anos, principalmente pelo governo federal, numa perspectiva aí de destruir, né, a imagem docente do país. Então, essas são as dimensões. Alguém quer começar, ter alguma proposição para fazer? Não sei se todo mundo leu, né, o texto base. Alguma inscrição? Então, eu vou começar falando alguma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui do nosso território, que é a questão, que é uma questão que vem sendo discutido aqui em Diadema há muito tempo, né, que é a implementação do terço de jornada. Então, a gente tem aí alguns segmentos que foram já contemplados com essa questão, e a gente tem uma questão a ser resolvida ainda, que é a questão ainda principalmente dos profissionais de educação infantil parciais, né, que são os que têm jornada de 25 horas, que ainda não foram contemplados. Então, acho que essa é uma questão a ser apontada, né, como importante de ser discutida e pensada para ser solucionada como uma questão fundamental, que é a questão do terço da jornada. Absolô, só para eu relatar aqui. Então, é um terço de jornada de trabalho para educação infantil parcial? Sim. E a regulamentação. Implantação. E a regulamentação para o ensino fundamental, que na Tá. prática ele já tem, mas precisa ser regulamentado, né? Ok. Definido como. Alguém está escrito? Por enquanto tem ninguém inscrito. Carla, alguém tem alguma. Estou aqui. Posso começar com alguns destaques? O Absolom, eu estou no celular e acho que talvez a gente tenha que ler alguns itens. Eu apontei aqui um destaque para a linha 1033, ou 1033. 1033. Condição de trabalho dos profissionais de educação. Isso. Essa? Acho que nós poderíamos ler, e aí eu falo o meu destaque aqui. Você vai falando e aí eu vou lendo aqui. A 1033, né? Isso. Então, tá lá. As condições de trabalho dos profissionais de educação devem necessariamente envolver infraestrutura adequada das instituições educacionais: biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e demais dependências. A garantia de tempo disponível na carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de planejamento e mecanismos de gestão democrática que possibilitem à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógicos e participação nas decisões escolares. Então, eu gostaria que fosse incluído nesse item, Absolom, eu não sei se depois a gente faz uma votação, como que seria o encaminhamento. Apresenta, e a gente faz aqui, depois a gente coloca na discussão. Que nós acrescentássemos aí o item sala de aula adequada, com boa iluminação, ventilação e recursos tecnológicos que garantam a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Ambiente, sala de aula adequada com boa iluminação, ventilação
e recursos tecnológicos que garantam a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Porque nesse item não aparece a sala de aula, né? Aparecem aí os demais recursos. Espaços, né? Isso, eu acho fundamental a gente ter um olhar, né, onde acontece também o processo de aprendizagem e fundamental, que é a sala de aula. Sim, é o espaço primeiro, né? Exatamente. Esse tem que ter um olhar especial. Então, se nós deixarmos passar esse item sem fazer o apontamento da sala de aula, talvez a gente perca a grande oportunidade, né, de melhoria desse espaço. Sim. Você conseguiu, Deusolita, pegar tudo? Sim, Carla, eu coloquei acrescentar a sala de aula com espaço adequado, com ventilação, boa iluminação e recursos tecnológicos que garanta a qualidade do ensino-aprendizagem. Sim, tá? Perfeito. Mais algum, Carla? Tenho vários, mas eu queria ouvir também os demais colegas, se foram feitas mais alguns destaques. Não, por enquanto... Gente, só lembrando que o tempo é curto, que eu acho que as propostas, elas estão boas, mas olha que a Carla, que importante aqui acrescentar a sala de aula, e nós ainda temos que reservar 10 minutos no final para a gente dar uma verificada nessas proposições que vão aparecer para a gente levar para a plenária. Então, vamos aquecer essa sala. Mas pode apresentar, Carla, porque enquanto... Aí o pessoal... Quanto tempo nós temos para essa discussão? Só para eu me organizar aqui. Não, seria um tempo de 3 minutos para cada. Como o tempo não está disputado, a gente vai apresentando e depois a gente coloca. Aí o pessoal que queira apresentar também, só levantar a mão aí, ó. A gente está em 7 pessoas, né? Mas acho que é importante... Não, 7 não, estamos em... Ah, que está aparecendo para mim... 14, tá 14. Bom aí dia. O pessoal Bom dia. Tiver apresentação, vai levantando a mão, a gente vai dando a voz. Então, nós estamos em 16 pessoas. Vamos lá para a próxima. Depois tem a Isanete, a próxima, tá bom? Vamos lá, Carla. Bom dia. Eu não consegui ler o texto, porque, na verdade, esse seria a minha segunda opção, né? Eu recebi esse link. Mas seria pertinente colocar os espaços externos, professores? Priorizar também espaços externos, áreas de brincadeiras. Eu sou professora de creche. Educação infantil também, né? Educação infantil. Aí eu penso assim, nesse espaço, né? Nesse espaço externo, áreas externas para as crianças brincarem. Aqui tem só no texto quadra esportiva, mas de fato não tem, por exemplo, o parque, né? O espaço que seria o espaço, por exemplo, da escola de educação infantil, que geralmente não tem uma quadra esportiva, mas tem lá o parque, que a gente pode incluir aqui. Absolom, mas tem e demais dependências. A gente pode até deixar mais especificado, como a Carla colocou, da sala de aula, que eu acho importante, mas tem, quando fala biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciência e demais dependências. Eu acho que o que a Carla trouxe foi mais detalhado, iluminação, recursos tecnológicos. Sim. E aí, como que a gente vai acrescentar aí a quadra? A quadra já tem. A gente pode colocar quadra esportiva, vírgula, parques infantis, o parque de recreação da escola, né? Colocar como item entre uma vírgula e outra, só para acrescentar. Que aí o item da Carla também fica compondo o próprio texto. Depois. Tá, estou acrescentando aqui os parques infantis. Porque fica demais dependência, mas aí pode ser qualquer, pode ser a cozinha, né? Todos, na verdade, todos os espaços da escola são espaços pedagógicos, mas precisa ter um olhar diferenciado para cada um desses espaços. Tá. Tá bom? Acrescentar os parques infantis. Que Isso. Tá. Gostaria de saber onde eu posso encontrar o texto. Eu não tenho texto. Não tem? E esse foi mandado por e-mail. Se você tiver o WhatsApp, eu posso te mandar.
Você quer anotar o telefone, você me manda um oi aqui que eu te mando pelo WhatsApp aqui. Pode ser? O Absolom, o pessoal está sugerindo colocar o link do texto aqui no próprio grupo, na sala. Eu não, deixa eu ver se eu tenho. Não tem, porque eu recebi no WhatsApp. Deixa eu ver se tem o texto aqui. Absolom, manda no da secretaria que eu copio e colo aqui no grupo. Tá, vou mandar. Eles enviaram um texto em PDF, Helena, não sei se tem link. Tem PDF, é. Eu acho que o ideal seria ter colocado ele no portal. Aí todos conseguiriam acessar. Exato. Mesmo o PDF é capaz que abre, viu? Vê se você manda a mensagem que você teve em PDF para mim. Aí eu tento copiar e colar. Às vezes dá certo. Vamos ver. Ele está lá no grupo da secretaria também. Deixa eu ver aqui. Está no grupo. Cadê? Tá? Achei. Eu vou mandar. A Beth mandou ontem, tá? Eu vou mandar aqui, peraí. Então tá. Porque eu tô no celular também, eu não consigo... Tá, eu vou ver se eu acho aqui chamando. Tá. Então, podemos ir para o segundo destaque, cara, que você tem... Não tem ninguém inscrito? O Absolom, você pode fazer a leitura desse segundo? É o 1036. 1036. Por isso que eu estou sentindo falta, Helena, de compartilhar o texto. Se nós estivéssemos compartilhando ele em tela, as pessoas poderiam ir acompanhando, acho que ficaria mais fácil. Eu estou tentando aqui fazer, eu vou ter que salvar o link, criar um link. Espera aí que eu vou tentar. Eu estou tentando, mas não sou tão rápida assim. Como o tempo é curto, aí o Absolom pode ler o item 1036 e eu já falo qual é o destaque, Absolom. 1036? Seria o próximo parágrafo, então, né? Porque aqui ele sai um pouco do... Isso, está na linha, porque 1041, o texto ele é organizado em linha, né? Na linha 1036. 1036, garantia disponível de carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de planejamento e mecanismo de gestão democrática que possibilite à comunidade escolar a construção de projetos político-pedagógico e participação nas decisões escolares. Eu sugiro, Deusolita, que haja a substituição do termo garantia por cumprimento. Cumprimento. Tá. Porque garantia não garante, que é o que o Absolom já falou aí, da questão de 1/3 de jornada. Ele está garantido, está na lei, né, mas ele não é cumprido. Então, que seja feita a substituição desse texto, né, da palavra garantia por cumprimento. Cumprimento. Certo. Então, nesse texto, substituir a palavra garantia por cumprimento. Exatamente. Talvez cumprimento da legislação, né? Porque é uma legislação, né? Então, o que eu estou entendendo é que a Carla sugere que o texto fique o mesmo, só dizer cumprimento de tempo disponível da carga horária, texto final. Exatamente. Isso mesmo, Deusolita. Ao invés de mandarmos o texto com a palavra garantia, mandarmos com a palavra cumprimento. Cumprimento. Eu estava falando assim, garantia, por exemplo, cumprimento da legislação, né, que garante a carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividade de planejamento. Que eu acho que completa um pouco com a legislação que já garante isso. Ô, Absolom, será que dá para a gente juntar com a sua proposta? Porque você tinha feito a proposta, que era o texto de jornada de trabalho para educação infantil parcial e regulamentação para o fundamental. Acho que se a gente colocar assim, que nem ela falou, substituir a palavra garantia por cumprimento da legislação, né, que disponibiliza
a carga horária de trabalho remunerado para a realização de atividades de planejamento. Tá. Gente, a Andressa colocou o link lá do Drive, do Google Drive, com o texto, tá? O texto. O Absolô, então, cumprimento da legislação, e aí segue o texto da Carla, que aí contempla a sua. Eu acho que, porque aí tem a legislação, não é uma coisa que a gente está... cumprimento, é aquilo que a Carla falou, cumprir a lei que fala do texto do trabalho, que foi aquela proposta inicial, aí já fica amarrado nisso aqui. Tá, então, ficou as duas propostas, quando tiver faltando 10 minutos a gente até lê, mas ficou o cumprimento da legislação de tempo disponível, de carga horária de trabalho, aí o texto total. Que aí já entra um pouco na lei do terço, tudo. Tá, já. Tá bom? Tem ninguém inscrito. Tem algum outro apontamento, cara? Pode passar para o próximo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem quiser fazer algum apontamento, é só levantar a mão aí ou escrever aqui no chat que a gente chama, tá? Um item que a gente podia apresentar como sugestão aqui, que é no item, na linha 1043, que fala um pouco o que não acontece, na verdade na rede municipal não acontece, mas acontece muito na rede estadual, né? Que é essa coisa do contrato temporário dos profissionais de educação, que é uma coisa que se arrasta há anos, né? Categoria contratada por professores, por exemplo, do Estado, eles são praticamente um trabalho quase que escravo, né? E todo ano o profissional fica submetido aí a uma situação assim de vexatória, de busca, desesperada para um local de trabalho. Que aqui está na 1043, ó. Que está ligado a 1040. Ao tratar das condições de trabalho, torna-se imprescindível pensar nas variáveis níveis de ensino na esfera da atuação profissional, municipal, estadual e federal, e a natureza da instituição no caso da esfera privada, confessional, comunitária e empresarial. As condições de trabalho são atravessadas ainda pela forma de contratação das profissionais de educação. Os profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários são recorrentemente excluídos das políticas de valorização profissional. A rotatividade gerada por esse tipo de vínculo trabalhista transitório mina a construção de vínculos com a escola e prejudica o trabalho pedagógico. Aqui eu apontaria aí a necessidade, né? Por exemplo, principalmente nas privadas, a gente não tem não conseguiria apontar isso, mas tanto na rede estadual quanto municipal, o acesso à carreira através do concurso público, né? Que é um dos impedimentos e um dos gargalos que acontecem na rede estadual, esse tipo de contratação que eles fazem todo ano, que é a categoria O, né? Onde o profissional fica sujeito aí a todo esse regime de trabalho e busca anual. Mas, Absolon, seria acesso somente por concurso? Como que seria? Eu acho que a gente podia garantir, né, o acesso à carreira docente através de concurso público, né, com a forma de desestimular esse tipo de contratação precária, né, que acontece, porque deixou de ser precário porque já virou uma prática, né? A gente tem na rede estadual isso. Não é uma coisa que aconteceu, que é uma coisa emergencial. Aconteceu um problema, vamos resolver esse problema, e aí precisa contratar professores. É todo ano o mesmo processo, né? Então, né, e cada vez mais o Estado usa isso como uma ferramenta contra os próprios professores que são concursados, né?
Porque o professor ele fica numa situação em que ele não pode ou fazer, por exemplo, participar de um movimento de greve, um movimento de reivindicação, porque ele perde, né? Então, a garantia que o Estado tem de luta contra a própria categoria de profissionais da educação que são concursados. Porque ele usa o profissional da categoria O como um escudo contra os demais, né? Contra o próprio sindicato, a própria POSP, né? Porque esse profissional se encontra numa situação tão precária que ele não consegue nem aderir a um movimento de reivindicação, que muitas vezes está reivindicando até em prol dele próprio. Mas a situação dele é tão precária que ele fica à margem desse processo. Porque ele tem um vínculo precário que pode ser interrompido sem nenhum debate, nenhum processo. E simplesmente ele pode ser cortado e perder o vínculo de trabalho. E aí entra na questão da sua própria sobrevivência, né? E vai também contra essa coisa de rotatividade. Porque esse profissional, ele nunca tem uma escola, né, que ele trabalha. Ele está sempre rodando. Porque todo ano ele vai para uma escola, onde tem uma vaga, uma coisa assim. Tem situações que são extremamente complicadas na rede estadual, por exemplo, porque esses profissionais, ele pode ficar à disposição, né, da escola sem ganhar. Então, assim, se a escola precisar, ela te chama. É a uberização, né? Se tornou isso aí. Então, essa coisa precária, talvez a gente colocar aí um item. A minha sugestão é que a gente coloque um item, hein? O Absolom. Oi? Pensando nessa questão do contrato temporário, nós sabemos que isso vai continuar existindo. Né? Não há mecanismo que impeça o contrato temporário. O que talvez pudéssemos colocar seja a garantia de direito trabalhista. Né? E isso também ocorre nas demais cidades. Então, cada um utiliza do seu recurso. Né? Hoje, a Rede Municipal de Ensino de Diadema, por exemplo, utiliza do pagamento de hora-aula. Né? E não está, no momento, oferecendo suplementação de jornada. Isso também implica... Isso também, só para concluir, isso também implica na questão de garantia de direito, porque você só paga a hora seca, né? Então, trabalhou, recebe a hora. Então, eu não recebo o descanso remunerado do final de semana, você deixa de receber outras situações. Então, talvez, se nós pensássemos nesse item 1043, Deusolita, estou aqui já pensando na redação. Tá, eu estou aqui anotando, pode falar. Sim, onde aparece contrato temporário, nós acrescentamos aí contrato temporário que garanta os direitos trabalhistas. Tá. Porque isso é uma grande luta, né, de um modo geral, de todas as categorias, independente da rede de ensino que o professor atue, né? O gestor, né, não estou falando só do público, estou falando de um modo geral, ele vai pensar na vantagem para ele. Né? Então, se a lei permite que esse gestor faça um contrato temporário, né? Eu, por exemplo, ingressei em Diadema em 1993 com um contrato temporário, né, também. E lá naquela época, inclusive era na gestão do Felipe, o contrato foi... Eu olho a minha carteira de trabalho, a gente vê o quanto envolve perca. Eu fui contratada de 1º de agosto e o meu contrato findou em dezembro. Isso significa o quê? Não pagar férias, e aí depois, no ano seguinte, eu retomei no início de fevereiro. Então, esse tipo de contrato temporário é para não pagar, né, os direitos das pessoas, e isso não vem de hoje. Né? Isso é um recurso que as prefeituras, o Estado ou as escolas particulares se utilizam há muitos anos, gente. São décadas e décadas. Né? Então, o que a gente tem que brigar... Antes do término, né, do ano, para não pagar o... Isso, exatamente. Você contrata só por aquele período efetivo de aula. Então, a aula ocorre quando? De fevereiro a junho, a 30 de junho. Agosto, na escola particular, é período de férias. Então, em agosto, interrompe o contrato. Volta de novo,
né, ou julho, volta de novo em agosto. Isso também ocorre nas prefeituras, ocorre em demais locais. Então, o que a gente tem que brigar é para que haja um contrato, se vai haver esse contrato, que garanta esse direito trabalhista, de férias, de recesso escolar, e eu acho que isso pode ser anotado aí no texto, viu, Deusolita? Talvez começar com isso já, exatamente, eu estou vendo aqui onde colocar, né? Eu acho que bem no começo da frase. Contrato tem... Deusolita, acho que pode, na sequência da palavra contrato temporário, que garanta o direito trabalhista. Está aqui, os profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários, que têm os seus direitos trabalhistas garantidos, não sei. Assim, eu acho que pode até colocar entre parênteses férias, recesso escolar, planejamento. Eu estou vendo aí o pessoal colocando no chat, eu não estou conseguindo acompanhar tudo, gente. Ajuda aí. Abre o microfone e demais professoras, vamos ajudar a escrever esse texto para mandarmos. Eu fiz uma sugestão por escrito lá no chat, acompanhando a Andressa. Eu acho que, assim, a questão da garantia, mesmo a contratação com a jornada ampliada, com planejamento, com horas para planejamento e com direitos trabalhistas. Esses direitos trabalhistas, elencar esses direitos, eu acho que é desnecessário, até porque a gente... já está o direito trabalhista, né? Ele tem a cobertura total. Eu sugiro que a gente fica definido, né? Eu sugiro que a gente comece a frase com essa coisa da garantia. Então, garantir os direitos trabalhistas aos profissionais que exercem o trabalho a partir de contratos temporários. Ou garantir todos os direitos, a gente pode colocar, porque garantir os direitos aí pode ser... Mas garantir todos os direitos, né, trabalhistas aos profissionais. Aí o restante da frase acho que já completa o que a gente está pensando e o que a gente está propondo aí, que é essa coisa do temporário, da férias, né, do direito de planejamento. Então, garantir todos os direitos. Mas eu penso que se nós não colocarmos isso aí, entre parênteses, de férias e recesso escolar, vão continuar dizendo que tá dentro da legalidade. Então, tem que aparecer sim. Sim, porque se ele interrompe em novembro, ele está dentro da legalidade, está certo. Vai falar, não tem direito. Então, tem que ser colocado sim, tem que ser colocado sim, viu, Helena, quando você diz que o direito ele abrange. Mas eu imagino assim, por exemplo, se coloca os direitos trabalhistas, vamos supor, ele trabalhou 4 meses no ano, 5 meses no ano, ele tem direito ao proporcional daquilo, entendeu? Mesmo que ele seja descontratado em novembro, na rescisão, ele tem garantia dos direitos trabalhistas porque ele fez jus a isso, então ele vai ser... Então, sim, mas aí ele vai receber 4 dozeavos, por exemplo, do ano. É sempre proporcional. Só. Entendeu? Então, o que a gente precisa fechar, Helena, e não pensando só no professor da escola pública, também pensando nesse professor particular, a garantia do direito das férias e do recesso escolar, justamente para que não haja interrupção desse período no contrato de trabalho. Gente, só para eu ver aqui o texto, garantia de todos os direitos trabalhistas, tem a sugestão da Helena aqui no chat e tem a sugestão da Carla. O Absolom também está sugerindo que a gente já comece o 1043 com esse texto, né? Garantia de todos os direitos trabalhistas. Vai colocar aqui para os profissionais da educação, independente da rede, como foi falado aqui também. Não, porque acho que depois já completa. Profissionais que exercem trabalho a partir de contratos temporários. Acho que já estabelece. Porque também você garante que seja não só o profissional da sala de aula, mas os demais profissionais também, né? Trabalhar na cozinha, porque a gente não tem aqui em Diadema, mas na rede estadual tem muito contrato, inspetor de aluno, pessoal da cozinha. Então, você garante que todos os profissionais da educação. Então, acho que a gente pode colocar. E pode colocar entre parênteses também. Não, acho que não vai... Essa coisa do férias, 13º, não vai alterar. Ela está dentro de todos os direitos. Acho que não vai ter... Acho que se todos concordarem, a gente pode colocar. Garantir todos os direitos trabalhistas, aí você coloca lá entre parênteses aquilo que a Carla sugeriu, 13º, férias, né? 13º, férias, o que mais, Carla? Recesso escolar. Recesso escolar.
Uma coisa também que tem que garantir é que eu acho que acontece muito na rede estadual, a pessoa não tem direito nem como se diz, a licença doença. Ele perde o vínculo. Verdade. Nossa. Se ele estiver doente, ele perde o vínculo. Ele é contratado. Se amanhã acontecer um acidente, ele perde o vínculo e pronto, fica na rua da amargura e acabou. Não tem garantia nenhuma. Né? Essa forma de contratação, gente, é a própria precarização, né? E isso a gente também vê com os funcionários da frente de trabalho, que não têm esse direito de levar o filho ao médico, apresentar um atestado. Então, são coisas que vão acontecendo, isso em todas as instâncias de governo, em todas as esferas de governo. Né? E se estamos discutindo aí uma proposta de texto, vamos mandar com tudo que a gente tem direito, gente. Né? E nada menos, tem que ser tudo a mais. Então, vamos colocar aí férias, 13º já contempla, mas férias, recesso escolar, planejamento, eu acho que isso é fundamental, está dentro desse parênteses. Até porque a gente está vendo aí, todo dia sai uma nova normativa do governo federal. Ontem saiu lá aquele contrato sem direito nem a nada. O cara não tem direito a nada. É só ir lá trabalhar, receber o salário, se acontecer qualquer coisa, não tem direito às férias, 13º, não tem direito a nada. Né? Assim, essa coisa que ele aprovou ontem aí, que é cada dia que passa é um... Tá, gente, então ficou garantia de todos os direitos trabalhistas, entre parênteses, férias, 13º, recesso escolar, planejamento, remunerados. Sim. É importante colocar o remunerado, tá? Então, o texto da 1043, então a gente vai iniciar com esse texto. Isso. Porque aí acho que depois o restante da frase já completa, né, essa questão que a gente apontou aí das garantias trabalhistas, que está falando justamente da precarização. Tá, então ele vai entrar aqui, ó, garantia de todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, recesso escolar, planejamento remunerado para os profissionais que exercem trabalho a partir de contratos temporários. Isso. Andressa? Oi, posso falar? Pode falar, Andressa. Então, são duas reflexões que eu queria colocar, porque eu acabei recebendo os documentos na última hora e eu não consegui fazer uma leitura tão aprofundada. Mas uma seria a condição de contratação, né? A gente fica sendo contratado por hora aula, quando poderia ter uma condição de contratação com jornada fechada ao longo do ano, para o professor desenvolver projetos de substituição, enfim, em função da escola, como a jornada ampliada de São Paulo. E uma outra coisa que me incomoda bastante é essa questão de ter o relógio de ponto e os professores não terem acesso ao registro. Isso é ilegal. Isso é ilegal. A gente bateu o ponto e depois não estudou o controle da hora tentada. Sai até numa empresa. Toda empresa tem esse registro e funciona assim. Só em Diadema não tem. Por que não? A gente não tem nem online, mesmo que fosse virtual, lá o controle do registro, fica tudo guardado na secretaria e ninguém sabe o que foi registrado, fica à mercê do diretor e do que a secretaria aceita. Na verdade, o relógio, ele saiu, eu estava na direção, aí saiu o relatório, né? Mas aí fica sempre à mercê de que a direção imprima esse relatório e disponibilize para o professor. Mas não é disponibiliza, não. É se o professor pede, exige por algum motivo. Fica à mercê de... Mas da biometria, a gente tinha que ter acesso a isso online. Isso é um direito do trabalhador. É um direito, a gente está negado do nosso direito há quantos anos? É uma questão de como se diz, de sair um relatório, né, para que a pessoa verifique o que ela marcou, que ela deixou de marcar. Andressa, você chegou a ver algum lugar que poderia colocar essa proposta? Eu estou lendo aqui, procurando. É que eu acabei de receber o documento aqui, porque eu pedi na plenária agora. Tá, eu estou dando uma olhadinha aqui também, se tem algum local que pode colocar isso aqui. O item, que são
Posso só auxiliar? Eu entendi, Pode. Andressa, a sua colocação. Em termos legais, Andressa, é obrigatório a impressão do nosso apontamento só para os servidores contratados por regime pelo INSS. E aí, esse sim tem que sair o comprovante. Como nós somos funcionários públicos, aí não é obrigado. Então, talvez, para responder a sua pergunta, tá? Eu estou só esclarecendo. Nós teríamos que alterar a lei para que fosse obrigatório isso. E não ficar à mercê do diretor emitir ou não o nosso ponto. Né? Então, a gente pode até isso, mas isso é um pedido que pode ser feito junto à Secretaria de Educação, viu, Andressa? Não precisa a gente ficar discutindo essa questão, a gente pode colocar isso, o Absolom leva isso para lá, né, e solicitar para que a Secretaria de Educação peça à equipe de gestão de pessoas que seja emitido esse relatório obrigatoriamente para o servidor público ao final de todo o mês de trabalho. Né? Isso é uma questão de adequação nossa da cidade, porque somos servidores públicos. Acho que é mais privado, né? Se fôssemos servidores... É uma questão específica, né? Oi? Mas... É uma questão mais específica, né? Isso, mas aí acho que cabe você estar levando isso para a Secretaria de Educação, ela é pertinente também. Eu acho que colocar aqui para a Andressa, que eu estou relatando aqui, e eu coloquei aqui a sua fala, tá, Andressa? Depois a gente não leva para a plenária, mas esse documento vai ser apresentado e eu registrei aqui a sua fala. No final da plenária... Seria só encaminhar que a direção, a gestão das unidades escolares imprimam o relatório, porque o sistema lá, você consegue imprimir o relatório individual de cada um. Então, tem até escolas que já tem essa prática, né, no final, imprime o relatório e dá para cada um olhar os apontamentos, né? É uma coisa que dá. No mesmo dia, no dia seguinte, você consegue ver o que você apontou no dia anterior, pelo relatório, né? Quando está online, no final do dia, você já consegue ver. Mas aí a Desolita, Andressa, ela anotou aqui e a gente depois encaminha. Tá bom? Não sei se contempla seu apontamento, Andressa. Andressa? Tá. Oi, contempla, mas tem uma parte da plenária, eu esqueci porque eu participei da plenária da cultura, e tem uma parte da plenária no final que você pode fazer acréscimos de todas as causas. Se eu falar assim, eu quero incluir nessa plenária também a última reforma que foi contra a divisão de terras aos índios, eu posso incluir nessa plenária da educação. Então, tem uma manifestação final da plenária que a gente pode incluir tudo, inclusive o que é pertinente como isso. Então, tem que lembrar de fazer essa pontuação. Isso mesmo, ela vai apresentar aí não é destaque, isso mesmo, vai lá para o final, dentro das manifestações. Tá, então a questão aqui, após as nossas apresentações aqui, a gente colocar esse apontamento da Andressa, é isso? Lá na plenária? Isso. Andressa, então seria o seguinte, disponibilizar o apontamento de registro de ponto dos trabalhadores da educação. Seria essa a sua proposta? Isso, diário. A gente tem que ter acesso diário ao que está sendo marcado na biometria. Nossa, acesso diário... Se for online, como eles vão disponibilizar, eu não sei. Tá, então seria acesso diário do apontamento... Registro, né? Acesso diário aos registros, né, dos locais de trabalho. Tem relógio de ponto que imprime o ticket. Tem vários, tem relógio de ponto que joga online, você acessa pelo celular e fica registrado. Já está conectado, né? Ele manda já a mensagem, né, que você... Aqui a gente só consegue ver que marcou, porque fica verdinho lá na hora que você passa. Então, Andressa, acesso diário do registro de ponto dos trabalhadores da educação? Isso. Tá. Vamos lá. Gente, nosso tempo está quase acabando aqui para a gente... Eu tenho mais 4 destaques, Absolom. Você então, pode, por favor, a linha 1053. 1053. Com a pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento dos profissionais de educação. Considera-se desse modo que saúde e doença, enquanto processo, deve ser abordado em sua determinação social e histórica. Qual que é a sugestão?
Eu gostaria que fosse registrado que o processo ensino-aprendizagem ele foi custeado, custeou o processo de aprendizagem, disponibilizando os seus recursos tecnológicos e internet, porque isso ficou nas custas dos professores. Eu acho que a gente não pode abrir mão de deixar isso claro também nos documentos. Aonde você sugere que insira aqui, Carla? Com a pandemia, aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento dos profissionais de educação. Onde você sugere que insira esse item? Com a pandemia, o custeio do processo ensino-aprendizagem, porque nós não recebemos isso da Secretaria de Educação, nós não recebemos isso do governo federal, estadual, né? Foi o professor que abriu a sua casa, né, o seu computador, a sua internet para proporcionar o processo de ensino. E eu acho que a gente não pode deixar de apontar isso nos documentos. Com a pandemia, o custeio do ensino-aprendizagem... Com os recursos tecnológicos e internet, foi efetivado pelo professor. Eu acho que pode colocar, Carla, a primeira frase e depois da primeira frase, antes dessa segunda, colocar essa frase que você está colocando, porque, assim, além da precarização se deu por quê? Porque os professores tiveram que arcar com o custeio desse ensino-aprendizagem. Talvez colocar a primeira frase... inserir a sua e manter a última também. A última, entre a primeira e a segunda, né? Você fala... Eu acredito, sim, uma sugestão. Vamos ver como é que ficaria. Repete para mim, Carla, o custeio do ensino-aprendizagem, os recursos tecnológicos foram... E a internet foi disponibilizado pelo professor. Foram disponibilizados com recurso dos professores, né? Exatamente. Gente, como o tempo foi muito curto para ler o documento, eu também tive acesso só ontem ao documento, então eu fiz uma leitura muito rápida e não consegui elaborar, né, a frase... E aí eu peço ajuda de vocês. Carla, eu vou ler aqui para você ver se ficou contemplado. Com a pandemia, o custeio do ensino-aprendizagem com os recursos tecnológicos foram disponibilizados com 2 recursos, com recursos dos professores. Foram custeados? Porque ficou 2 recursos aqui. Ficou 2, aí se colocar custeado também vai ficar 2... Com a pandemia, o custeio do ensino-aprendizagem e os recursos tecnológicos... Começar, viu, a manutenção do ensino e aprendizagem e os recursos tecnológicos foram disponibilizados com recursos dos profissionais da educação. Exatamente, perfeito. Repete para mim, Absolom, como que é? Segundo de custeio no começo, começar com a manutenção. Tá. Ou a garantia do ensino-aprendizagem, talvez melhor. A garantia do ensino-aprendizagem e os recursos tecnológicos foram disponibilizados com recursos dos profissionais de educação. Espera aí, que eu estou arrumando. Mas, gente, Deusolita, fica claro, aquela sugestão que eu tinha dado, faz a primeira frase exatamente como está e insere as duas. Isso, mas aqui começou com a pandemia, certo, Helena? Vai ficar com a pandemia. Aspectos como sobrecarga de trabalho, intensificação e precarização têm contribuído sobremaneira para o adoecimento dos profissionais de saúde. Aí está, o custeio isso para registro, como diz a Carla, o custeio dos recursos tecnológicos foi garantido pelo próprio profissional da educação. É isso mesmo, a gente só colocou assim, a garantia do ensino-aprendizagem e os recursos tecnológicos foram disponibilizados com o custeio dos profissionais da educação. Isso, é um registro que tem que ser colocado. Acho que entre a primeira e a segunda. É o que eu estou colocando aqui. E aí fica entre as duas frases, que aí termina com profissionais da educação, aí começa essa e depois continua com, considera-se, entre a linha 1054 e 1055. Entre a 1054 e a 55, isso mesmo. Isso, logo depois, fica no meio aqui da pandemia? Não, fica depois, fica, a 53, a 54, depois da 54. Isso, depois da 54, entra aqui, certo? Isso, entre a 54 e a 55, aí você insere essa linha. Certo. No texto.
Que é a garantia Contempla do a ensino. Carla, né? Isso. Contempla o que a Carla falou. Sim. Isso. Contempla essa questão aí. Qual que é a outra, Carla? Podemos ir para a próxima? Só para a gente... A linha 1144. 1144. Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar a oferta dos recursos de formação com o apoio do MEC, que contratou uma empresa privada para sistematizar a terceira versão da BNCC. Do mesmo modo, as resoluções destinadas à formação inicial e continuada dos professores cumprem o mesmo desígnio de criar demandas de formação a partir de um currículo prescritivo, padronizado e restritivo, desconsiderando a enorme diversidade das escolas brasileiras e das demandas formativas de seus profissionais. Absolom. Acredito que nesse item onde fala da hegemonização da oferta, nós devíamos acrescentar precarizando os cursos de formação. Tá, do mesmo... Na mesma lógica do capital, as fundações... tanto a oferta, né, na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar, aí você propõe o quê aqui? Hegemonizar a oferta e precarizando, ou desta forma, precarizando os cursos de formação. Precarizando ou os cursos ou o processo formativo. Que fica melhor aí. É que esse item, ele fala da oferta, né? De cursos, especificamente. É precarizando... por isso que é precarizando os cursos. Os cursos. Os cursos... Então, seria só dessa forma, precarizando os cursos de formação. Isso. Ela só quer inserir esse pedacinho, dessa forma, precarizando. Isso, precarizando os cursos de formação, isso mesmo. Então, já contemplo aqui na linha 1044. Conseguiu Perfeito. pegar aí, né, Desolita? Certo, Para a próxima? A linha 1269 tem que fazer uma correção. 1269. Quando as atividades foram encerradas, ainda em março de 2020, havia a expectativa de retorno rápido. Em breve, completará um ano que a maioria das escolas de todo o país continua sem realizar atividades presenciais. Então, há mais de um ano, eles têm que corrigir que é mais de um ano, né, de fechamento das escolas. Mais de um ano, né, porque... Isso. Só um D aqui na linha 1069 aí, do Desolita. Tá, em breve completará mais de um ano. Isso. Ou um ano e meio, né, um ano e meio, talvez, por exemplo, mais de um ano fica... Ou colocar os números de meses mesmo. Então, em breve completará um ano e meio? Pode ser. Um ano e meio, Isso. Ok? Mais algum apontamento? Para a gente... Na linha 1273. 1273. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não foram suficientes para garantir que as escolas se equipassem minimamente para prover o retorno das aulas. Qual que é a sugestão? Você pode repetir de novo, Absolom, por favor? É 1273, né? Uhum. Então, vou começar na 1270. A pandemia não significa apenas a parada das atividades escolares, mas o luto de muitas famílias e as dificuldades que estão enfrentando frente ao cenário anterior. Diante disso, os esforços de diferentes esferas governamentais não foram suficientes para garantir que as escolas se equipassem minimamente para prover o retorno às aulas. Eu não sei como nós vamos escrever isso, colegas, mas o que eu observo é que não houve esforço nenhum, nem por parte do governo federal, nem por parte do governo estadual. Algumas escolas do estado eu observo que com recursos
do PNDE, as diretoras fizeram algumas reformas, alguns municípios tiveram reformas em suas escolas e se prepararam para esse retorno, e tem cidade que não se preparou em nada, né? Diadema está aí 1 ano e meio e as escolas não foram feito nada para cumprir com esse retorno minimamente seguro dos professores e das crianças. Eu não sei como é que nós vamos escrever. Eu estou problematizando essa linha 1273, onde fala que o esforço não foi suficiente para garantir que as escolas se equipassem minimamente. Talvez colocasse, diante disso, a falta de esforços de diferentes esferas governamentais não garantiram que as escolas se equipassem minimamente para a garantia do retorno seguro. Diante disso, já até perdi. Diante disso, a falta de esforços das esferas governamentais não garantiram que as escolas se equipassem minimamente para promover o retorno às aulas. Contempla aí? Retorno seguro, viu, Absolom? Retorno seguro às aulas. Retorno seguro. A Andressa fez uma fala. Andressa, você falou em... Eu sugeri esforços insuficientes. Que os esforços foram insuficientes. Tá. Diante dos esforços insuficientes das esferas governamentais, não houve garantia ou não para que as escolas se equipassem minimamente, promovendo um retorno seguro às aulas. Absolom, espera um pouquinho, ficou meio confuso o texto. A Andressa tinha falado e a Kátia falou também, diante disso, segue o texto, aí diante disso seria nesse espaço, os esforços insuficientes das esferas governamentais não garantiram que as escolas se equipassem minimamente para promover um retorno seguro às aulas. Ok? Não garantiram que as escolas se equipassem minimamente para promover um retorno seguro às aulas. Gente, acho que já deu o nosso tempo aqui. Deusolita, pode passar rapidinho aí, só que a gente... Posso, para aí. Ir lá para o outro grupo. Oi? A plenária não começou ainda não. Pode mais uns minutos. Eu vou passar aqui só para a gente dar. Então, ficou na 1033, ficou para gente, na 1033 ficou para a gente acrescentar, na 1033, acrescentar a sala de aula com boa ventilação, iluminação e recursos tecnológicos que garantam a qualidade do ensino-aprendizagem. A sala de aulas, quadras e parques infantis. Tá? Isso. Aí, a 1036 ficou para a gente colocar, substituir a palavra garantir para o cumprimento da legislação. Isso. Tá? A 1043 ficou a garantia de todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, recesso escolar, planejamento remunerado. A questão lá dos trabalhadores contratados. A 1053, vamos lá para a 1053. Ficou com a pandemia para a gente acrescentar no final, né, que a garantia do ensino, aprendizagem tecnológico foi garantido pelos professores. Isso. E a última que foi essa agora da 1272. 1144. A 1144 ficou na primeira linha, só uma vírgula, dessa forma, precarização dos cursos de formação, isso. Tá? Na mesma lógica do capital, as fundações privadas já visavam hegemonizar a oferta e, dessa forma, precarizando os cursos de formação. Tá? E a última
Não, tem a 1268, entre a 1269, em breve complementará 1 ano e meio, que a maioria das escolas, só para acrescentar esse texto. E na 1272 e 73, diante disso, os esforços foram insuficientes. Desculpa. Eu acho que a Beth está me ligando, acho que é para ir para a plenária. Está começando, só para tentar diante começando. Disso, os esforços insuficientes das esferas governamentais não foram suficientes para garantir o retorno aí o texto. E apresentar a fala da Andressa, que é apontamento, acesso diário dos registros de pontos dos trabalhadores da educação. É isso, gente. Tudo bem? Deixa eu falar para a Beth que a gente está voltando. Oi, Beth, estamos voltando. Eu sinto muito que o tempo foi muito curto e que nós não tivemos tempo de debruçar sobre o texto com a responsabilidade que devemos ter, né? E penso que teríamos muitas outras linhas para olhar com essa lupa, né? E mais propostas. Eu fiz também um voo rasante aqui no texto, né? Muito, e fazendo acho que todos, né, Beth? Mas eu penso que nós devíamos chamar mais um dia, viu, Absolom? Leva essa proposta. Gente, eu preciso ir lá, tá? Junto com a Andressa, na proposta final, leva, por favor, para a secretaria que tenhamos mais um dia de discussão, para que a gente possa debruçar sobre o texto e que tenha mais pelo menos meio período, para que a gente consiga discutir. Né? Eu acho difícil porque isso é um processo de pré-conferência, né? Eu acho que a gente pode ficar com isso atento para levar para a conferência, não perder de vista lá. Mas, gente, eu tenho que ir para lá porque eu vou relatar lá, tá? Então, mas o problema Deusulita, se a gente leva para a conferência, a gente está levando já para a etapa dos 7 municípios. E nós ainda temos questões que são da nossa região. Tá, então, o ideal seria que tivéssemos minimamente mais meio período para discutir tudo isso. Tá, então eu vou colocar mais meio período para discussão. Para discutir. Exatamente. Tá bom? Tá. E encaminhar, disponibilizar o texto, tornar esse texto público no portal, para que todas as pessoas tenham acesso, porque nem todas as pessoas tiveram acesso ao documento da Conep. Tá, gente, a Beth está me ligando, eu tenho que ir. E tornar o texto público no portal, tá? Exatamente. Isso. Até já, gente. Vamos lá para o próximo. Obrigada, gente, pela participação. Obrigado, hein, gente. Prazer estar com vocês nessa manhã. Desculpa a correria matinal do sábado. Muito obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação.